Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados. Que honra receber aqui nos estúdios da Clube essa canelense e essa nossa amiga, né, Cabelo? Por si só, né, uma mulher canelense atingir essa tamanha representatividade já seria uma honra pra nós estar recebendo aqui. Agora, se tratando de uma amiga nossa tão querida, né, Cabelo? É motivo de muito orgulho, de muita alegria. Bom dia, Grazi, bem-vinda ao nosso GJR. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez conversando com o Cabelo e pela primeira vez conversando com o Léo. É verdade. Bem-vinda, Grazi. Que legal te ter aqui. A gente queria dividir, né, o nosso bate-papo aqui em dois blocos, ou dois temas, digamos assim, né? Queríamos te ouvir enquanto... como foi a campanha, né? A gente viu a Grazi andando o Canela inteiro. Mas como é que foi? Conta pra gente um pouquinho mais como é que foi esse processo todo da campanha, combinando e com esse recorde de votos que tu atingiste na última eleição. Léo, fazer a campanha pra mim foi um prazer muito grande, assim. Eu não imaginei que ia ser tão prazeroso. Eu decidi fazer uma campanha híbrida, digamos assim, na rua e nas redes sociais. E no início da minha campanha eu mapeei a cidade, assim, eu determinei os pontos que era importante que eu caminhasse. E no final da campanha eu tinha já caminhado a cidade inteira. Para mim isso foi muito importante para conhecer de perto os problemas, né, as demandas da nossa comunidade. E ao mesmo tempo que eu fazia as redes sociais. Então foi uma campanha bem puxada. Eu acordava cedo, dormia muito tarde, até os cardzinhos do meu Instagram era eu que montava. Então às vezes chegava em casa meia-noite, tinha que montar cardzinho ainda pra postar no dia seguinte. E a minha campanha de internet, ela foi bem... como é que eu vou dizer? Bem orgânica, assim. Eu não fiz um planejamento muito grande do que eu postaria. Eu fui mais relatando o meu dia a dia. E quando me surgia uma ideia, eu fazia ele no mesmo dia pra postar no outro. Então foi acontecendo bem naturalmente. Muito no feeling de como tu estava conduzindo a Exatamente. Ô, Grazi, como a gente é amigo, se conhece e tudo mais, eu te via, né? Eu me lembro no dia que eu encontrei a Grazi no Xerox, né? Clássico, né? A gente encontra os amigos no Xerox. Cara, e a Grazi tava com uma cara de cansada e faltava pouco tempo. E ela, não sei se vai dar. Eu, Grazi, te desejo sucesso. Tem muita gente, tu é minha amiga, acho que vai dar e tudo mais. Tu preocupada, nervosa. E foi embora. Eu me lembro que a gente recebeu fotos de vocês vendo a apuração na coisa. E foi muito legal. Eu quero te fazer uma pergunta em relação à campanha mesmo, porque tu viste muita coisa. E quando tu pensa em ser candidato, tu elege algumas prioridades pra te falar sobre a campanha, né? Tu bateu perna pra caramba. Sim. Me conta, quando tu começou com as tuas prioridades, tu elegeu algumas necessidades que tu achava importante pra comunidade. Depois que tu bateu perna, o que mais te chamou a atenção na cidade de necessidades? Cabelo, tu sabe que quando eu decidi me candidatar, eu fui conversar com algumas pessoas que já tinham mais experiência pra pegar algumas dicas, algumas orientações. E todo mundo dizia, tu tem que ter a tua bandeira, tu tem que ter uma bandeira mais forte de todas. E eu pensava, pessoal, mas eu não tenho uma bandeira principal. Tem muitas coisas que eu quero mudar na nossa cidade, tem muitas pautas que eu quero defender. Então, eu fiz isso de uma forma diferente. Eu não fui uma candidata de uma bandeira principal ou a mais importante. Eu defendi muitas coisas. No início da minha campanha, eu estava muito focada, assim, na causa animal, que é uma causa muito cara para mim. Na causa da representatividade de gênero, para nós termos mais mulheres na política. Na causa do turismo, do comércio, porque eu venho de uma família de comerciantes, então eu estava mais focada nessas pautas. Conforme a campanha foi se desenvolvendo e eu fui tendo esse contato cada vez mais próximo com a população, eu fui me apropriando de outros temas que eu fui percebendo que eram ainda mais relevantes, mais urgentes e mais necessários para a comunidade, como o tema da saúde, como a questão de nós termos mais espaços públicos de qualidade nos bairros. Então as minhas bandeiras foram ganhando cada vez mais volume, digamos assim. Sim. É muito louco, né? Porque quando tu começa uma ideia, tu pensa de um jeito. E tu começa a andar por aí, muda a percepção, não tem como não mudar, né? E isso faz parte da política, né? Eu acredito muito numa política feita a partir do diálogo, né? A gente não pode ter uma ideia rígida, uma ideia fixa. A gente tem que conversar com as pessoas e entender o que elas realmente querem, o que elas precisem, para que a gente possa representar elas de fato. Exige muita maleabilidade, né? Eu imagino que durante uma campanha. Sim. A Grazi que rodou, né, o Canela inteiro, né? Já falamos sobre isso. E fez votos em todas as sessões.
Sim, fiz votos em todas as urnas. Olha só que legal, que todas as urnas. Tu imaginava que, às vezes tu vai lá, conversa, a pessoa te dá um tapinha nas costas, diz, pode deixar que eu vou votar em ti. Tu imaginava que tu realmente teria esse resultado de todas as urnas terem votos pra Grazi? Não, de forma alguma. Porque enquanto eu tava com essas conversas com as pessoas que tinham mais experiência também, elas falavam, Grazi, na primeira é muito difícil a gente se eleger. Ainda mais tu que não tem que nunca pensou em projetar o teu nome, né? Nunca fez nada pra aparecer, pra ficar mais conhecida na cidade. Então, geralmente, a pessoa ganha de segunda, de terceira candidatura. Então, eu tava com o meu pé, assim, muito no chão. E à medida que a campanha foi amadurecendo, é lógico que eu vi que ela foi ganhando forma, que ela foi ganhando volume, essas coisas a gente percebe. Só que eu em nenhum momento da minha campanha achei que eu tava eleita, sabe? Eu mantive, assim, uma humildade muito forte de saber que tudo pode acontecer, sabe? A gente não sabe justamente quem tu falou. A pessoa vem na tua frente, às vezes ela vai ficar constrangida de dizer que não vai votar em ti. E vai querer dizer que vai votar em ti, então eu nunca tinha certeza absoluta. No dia da eleição, no domingo, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou estar no domingo? Eu acho que eu vou estar muito nervosa, porque é um trabalho aí de 50 dias que tu faz com muita intensidade. É claro que tu quer o resultado positivo, né? Mas no domingo eu acordei muito tranquila mesmo, assim. Eu acredito muito que as coisas acontecem, às vezes, como elas devem acontecer e que o resultado, independente de qual for, vai ser o melhor. Daí, quando chegou ali 5 horas da tarde, que abria as urnas, eu liguei aqui na Clube, né? Comecei a assistir. Da Clube. Daí me deu um aperto no peito, assim, deu uma dorzinha de barriga. E as urnas começaram a ser apuradas, e daí começou a vir o resultado, e eu fiquei sempre ali em primeiro lugar, né? Foi líder o tempo inteiro. E daí, cada urna que abria, o pessoal lá em casa... Tinha umas 100 pessoas lá em casa. Eu não tinha convidado ninguém. O pessoal ia chegando. E quando as urnas iam abrindo, o pessoal comemorava como se fosse gol de Copa. E eu, que legal. Calma, gente, calma. Isso de repente é um bairro que eu trabalhei melhor. Daqui a pouco alguém vai passar na minha frente. Não podia acreditar que eu era mais votada. E não mudava. Daí quando chegou ali nos 600 e poucos votos, gente, agora vamos comemorar. Agora eu acho que agora eu entrei, agora não tem. Só o que podia mudar é a tua colocação, porque a partir do momento que tu atingiu aquela votação, né, foi tava dentro já. A minha, não é grande experiência, mas a minha breve experiência me mostrou que a partir do momento que tu atingiu aquela votação ali de 600, o número era 600, pro PDT ali era 600, né? Quando ela atingiu 600, a gente citou, cara, tá eleita. Agora, vamos ver em que posição ela vai ficar. Exatamente. Né? Daí vamos comemorar. Daí, daqui a pouco, de 600 já foi pra 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200. Eu fui entrando em estado de choque, né? Não conseguia nem comemorar, mas só o que tá acontecendo? Caramba. Então, foi uma surpresa muito grande. Que legal, né? Essa questão toda da campanha deve dar uma adrenalina, né? Deve dar uma sensação, assim, indescritível, né, Grazi? É muito gratificante, assim. É uma experiência única na minha vida. E eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro abraçar as pessoas, eu adoro escutar a realidade, culturas diferentes da minha, então eu fiquei apaixonada. Eu queria já ir pro lado depois da campanha, né? Porque, como a Grazi falou, ela começou com algumas bandeiras, foi para outras, mas acho que uma bandeira importante, até porque a gente recebeu há poucos dias aqui a Dona Ione, né? Que é uma querida, né? Gostei muito de conversar com a Dona Ione aqui, foi muito legal. Eu escutei o programa. E Grazi, é uma demanda que sempre vai ter, e ao mesmo tempo é uma demanda sensível a diversos setores. A gente pensa em causa animal apenas como uma questão de adoção e tudo mais, é uma questão de saúde pública. O que tu acha que tu pode contribuir nesse momento? A gente falou sobre castramóvel aqui, a Dona Ione tá planejando fazer um gatil. O que tu acha que a vereadora Grazi pode buscar para Canela nesse sentido? Porque tá difícil, né? Por mais que se faça um trabalho, por mais que a gente tenha ONGs, por mais que a gente tenha diversos voluntários, parece que tá sempre correndo atrás com a brincadeira, atrás do próprio rabo, né? Cabelo, tu sabe que eu sempre fui da causa animal, desde que eu me conheço por gente, desde que eu era criança, eu já me preocupava muito com isso, eu tenho essas memórias. E eu acredito que, como vereadora, uma das principais coisas que eu preciso fazer é estabelecer um diálogo muito bom entre o governo, entre as ONGs, entre as protetoras individuais e a cidade. Eu acredito que eu, como uma vereadora preocupada com essa causa, eu preciso ser esse elo. Eu não acredito que a situação dos animais em Canela pode melhorar sem um castramóvel.
Porque o que acontece? Hoje nós temos o serviço de castração gratuita, que é oferecida pelo município, que é muito importante, só que esse serviço faz com que as pessoas tenham que pegar os animais e levar até as clínicas. E a gente sabe que as pessoas, na dinâmica do dia a dia, muitas vezes não têm esse tempo. Nos bairros mais carentes, as pessoas não têm nem veículo próprio para fazer esse transporte, às vezes não têm nem o conhecimento da importância da castração. Então, tem espaços no serviço público onde o serviço público precisa ir até as pessoas e não ao contrário. E eu acredito que a gente só vai conseguir melhorar isso com um castramóvel que vá até os bairros, que faça a castração, para que a gente consiga diminuir de forma significativa essa população de rua. Eu vi que esteve aqui com vocês também o deputado Pompeu de Matos, né? Isso. No mesmo dia Conversou da Dona Ione, conosco. inclusive. No mesmo dia da Dona Ione. E foi uma coincidência, porque na segunda-feira eu apresentei um anteprojeto da causa animal na Câmara. E na terça de manhã os dois estavam aqui, né? E eu, o Rodrigo, enfim, todo o pessoal do PDT, nós fizemos um pedido pro deputado para que ele envie uma verba, né, uma emenda parlamentar, para que a gente possa adquirir o nosso castramóvel em Canela. E já tá tudo certo, nós já combinamos com ele já fez uma sinalização positiva. Então, acredito que muito em breve isso vai ser uma realidade na nossa cidade. Porém, a gente sabe que só o castramóvel ele não gira sozinho, né? Precisa de veterinário, precisa de combustível. Toda uma estrutura. Precisa de medicação, toda uma estrutura, porque senão vira sucata. Então, foi justamente essa preocupação de a gente vai conseguir o castramóvel, mas como que eu vou garantir que esse castramóvel vai rodar? Que eu apresentei aquele anteprojeto na Câmara para criar o fundo da causa animal. Porque o que acontece? Hoje em Canela, todas as multas que são recolhidas da causa animal, elas vão para o CONDEMA, que é um conselho muito importante, né? Que é o fundo ambiental, mas que não é específico para a causa animal. E a causa animal, ela é uma causa que mobiliza e ela une muitas pessoas. Então eu pensei, por que não a gente ter o nosso conselho específico da causa animal? Né? Já que é uma causa que as pessoas querem ter participação, e um fundo específico da causa animal para a gente garantir que essas políticas públicas de fato vão acontecer. Então, eu apresentei isso no formato de anteprojeto, né? Pro prefeito Gilberto César nos reenviar no formato de projeto de lei. E tenho confiança que a gente vai conseguir aprovar esse projeto na Câmara. E junto com o castramóvel a gente vai conseguir mudar bastante a realidade dos animais em situação de vulnerabilidade na nossa cidade. Eu acho que um conselho de fundo animal, de causa animal, seria importante, porque também envolveria diversos setores da sociedade com representatividade para poder participar. Eu acho que toda vez que tu tem um conselho, tu consegue envolver diversos setores da sociedade e que acabam contribuindo de forma constante, né? As pessoas... Sim, fica multidisciplinar, né? Exatamente, porque o que eu fiz? Quando eu tive essa ideia, eu coloquei ela toda no papel, né? Como vai ficar essa lei. Depois, o que eu fiz? Eu fiz reuniões. Eu fiz reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente, fiz reunião com o pessoal da contabilidade, fiz reunião com as voluntárias, com as protetoras individuais, para escutar todo mundo, para ter certeza que essa lei, quando for apresentada, ela seja eficiente, ela de fato dê uma resposta, né? Senão tu acaba criando uma lei só para ter mais uma lei. Senão é mais uma, exatamente. Não vai adiantar em nada. Exatamente. Então eu acredito que esse processo de elaboração, ele tem que ser feito com muito diálogo e de forma conjunta, principalmente com quem ele vai afetar, né? Claro, com a parte diretamente envolvida. Com a parte que vai operar aquilo ali. E é uma causa que merece, né, ter hoje um conselho próprio, merece ter todo um tratamento individual, né, a causa animal, separada, na minha opinião, Sim. do meio ambiente como um todo. Com né? certeza. Tem toda essa importância. E muito legal. O nosso bate-papo vai seguir no próximo bloco, 8h21. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a Grazi segue conosco pra gente falar mais sobre as demandas, as prioridades, né? Que devem ser muitas. A gente imagina que devem ter muitas demandas. Tem participações dos nossos ouvintes também, que a gente vai trazer em seguidinha aqui no nosso segundo bloco do GJR Entrevista. Um rápido intervalo. Na sequência, estamos de volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube 885.